São 11h25, peço desculpas aí pelo nosso atraso, em função desse trânsito da região metropolitana. Já estamos aguardando alguns convidados e deputados, mas vamos dar início à nossa... Isso por conta da falta de regulação dos transportes, que é o nosso tema. Provavelmente, né, Mick? Vamos dar início à nossa nona oitiva, da comissão especial que tem como objetivo fazer um aprimoramento da legislação das agências reguladoras do Rio de Janeiro. É a nossa nona oitiva. Vamos encerrar esse ciclo de oitivas na próxima quinta-feira com a presença do Tribunal de Contas do Estado. Então, com 10 oitivas, ouvimos todos os setores, agências, concessionárias, academia, usuários, Defensoria Pública Estadual e TCE na próxima quinta-feira. Lembro aos senhores deputados que as duas reuniões do mês de maio são reuniões internas da comissão para discutirmos a minuta que será apresentada pelo deputado Carlos Mink ao final desse mês. Teremos duas reuniões para, então, fecharmos aí o projeto de lei que vamos encaminhar ao plenário da Casa. Quero registrar as presenças do deputado Luiz Paulo, nosso vice-presidente, deputado Carlos Mink, nosso relator. Hoje a nossa oitiva tem como foco ouvirmos os usuários dos serviços concedidos no Rio de Janeiro e a Defensoria Estadual. Para isso convidamos o senhor Marcelo Santos, da ADUT Rio de Janeiro, que vai abordar aí uma visão dos usuários de barcas. O senhor Fábio Tergolino, da ADUT Rio de Janeiro, que é a visão do metrô, dos usuários do metrô. E o senhor Licínio Rogério, da ADUT RJ e Fórum de Mobilidade, membro do Fórum de Mobilidade, que vai abordar a visão aí de ônibus e BRT nessa relação. A presença, com muita satisfação, da doutora Patrícia Cardoso Maciel, coordena o NUDECOM, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, junto com o doutor Eduardo Scholl, subcoordenador do mesmo núcleo. Sejam muito bem-vindos. Bem, vou fazer em 2 minutos aqui uma explicação rápida do papel dessa comissão e o objetivo aqui da nossa oitiva de hoje. Nós já estamos completando aí quase 2 décadas de serviços concedidos no Rio de Janeiro e do papel das agências reguladoras. Por mais que tenhamos tido uma revisão da legislação no ano de 2005, com a criação da segunda agência, alguns parlamentares da Casa entenderam a importância de fazermos uma revisita nessa legislação, atualizarmos, e o nosso foco central é constituirmos agências ou agência, com mais força, com mais papel do Estado, com menor relação, menor influência do poder concedente, uma agência que possa ser um instrumento que garanta, primeiro, a execução dos contratos e, segundo, o serviço de qualidade aos seus usuários. Uma agência que possa ouvir rigorosamente, estabelecer uma relação entre poder concedente, concessionárias e usuários desses serviços. Esse é o foco que nós estamos direcionando o trabalho. Temos algumas convergências entre os parlamentares, uma delas é a agência única, com 2 câmaras técnicas, como primeira instância do funcionamento da agência, o pleno da agência como instância recursal. Temos uma compreensão aí de fortalecermos o papel do usuário nessas agências, garantindo um lugar nessas câmaras técnicas, não como conselheiros, mas como representantes dos usuários, bem como representante dos concessionários nas 2 câmaras técnicas. Por que 2 câmaras técnicas? Justamente para atendermos hoje a agência de transportes, com expertise na área da relação de transporte, e a agência de energia, com expertise na área de saneamento e gás. Então, essa é a ideia das duas câmaras técnicas. Ouvimos aqui diversas pessoas, foram oitivas extremamente importantes para que pudessem trazer subsídios aos deputados, especialmente ao relator da comissão. E hoje o foco é ouvir aí a visão dos usuários desses sistemas todos,
com relação ao papel da agência, se já recorreram à agência, qual a impressão que tem da agência, o resultado que tiveram da agência nesses recursos, sugestões de melhoria. Então, hoje, a ideia é ouvirmos os senhores aí, pensando em dar 10 minutos para cada um, para que depois possamos abrir para os deputados as perguntas. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar com o Marcelo, que foi o primeiro a chegar, né? Seja muito bem-vindo, Marcelo. Marcelo é presidente da ADUT RJ e vai falar um pouco a visão de Barcas. Também sou usuário de Barcas, hein, Marcelo? Vim hoje de Barcas, como todo dia. Deputado Gilberto Palmares, também nosso companheiro, chegando aqui à comissão. Também então, Marcelo, também usuário de Barcas, mas há menos tempo do que eu, diga-se de passagem. É função da idade. Tá ligado. Bom, bom dia a todos. Marcelo, mais perto um pouquinho, por causa da TV Alerj e da gravação, tá bom? Bom dia a todos. Está funcionando? Está funcionando. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Santos, como foi dito, eu sou presidente da Associação de Defesa do Usuário de Transporte. E, senhor deputado, quando eu fui convidado, né, e o foco inicial é falar sobre a Agência Reguladora de Transporte do Estado do Rio, a GETRANS, eu não poderia iniciar minha fala sem antes perguntar o porquê dos conselheiros lá hoje, que lá estão hoje, não foram afastados ainda, haja visto que o presidente, inclusive, está relacionado aí a casos de corrupção junto ao Odebrecht, né, mais especificamente no caso da Supervia, né, eu não entendo. Passado aí alguns dias, não vi manifestação nenhuma por parte dessa casa, que os colocou lá, por parte do governador, que os indicou, e por parte do Ministério Público, que infelizmente está apático em relação a isso. Não entendo como uma pessoa é denunciada, e mais estranho ainda, que esse senhor, ele é advindo das Barcas, ele foi presidente das Barcas. E eu não consigo entender como uma pessoa pode vir de uma concessionária passar a ser conselheiro de uma agência que regula as concessionárias. Isso é incompatível. Isso foi dito por mim numa entrevista a alguns jornais, inclusive eu entreguei ao senhor aí através da sua secretária, e diz sobre isso, né, algumas intervenções, não só minha, como de outras pessoas ligadas ao transporte, como é que poderia ser indicado para regular, para fiscalizar os transportes, uma pessoa advindo do metrô, e hoje ele está sendo acusado, essa pessoa, que eu não vou nem citar o nome, que só vocês verem aí nos jornais, ele é advindo do metrô, e entrou em um caso de corrupção, a Supervia, né? Junto com aí que todos sabem que é comandado pelo Odebrecht. Bom, dito isso, aí falando agora especificamente sobre as barcas, nós levamos a GETRANSP e também a SECTRAN, que é comandada, à época era comandada pelo deputado Carlos Osório, a possibilidade das barcas serem estendidas, né, como isso já vem sendo feito, tecnicamente já está aprovado, as barcas para São Gonçalo. E não entendemos o motivo desse projeto ainda não ter sido colocado em prática, né? Um estudo da Fijan, inclusive eu entreguei isso ao atual secretário de transporte, né? Da Secretan, que eu não me recordo o nome dele, foi entregue na última audiência pública que teve aqui em Niterói, e a resposta que ele me deu foi, bom, ele dá ênfase aqui, está escrito enorme aqui, mas ele dá ênfase dizendo que, como amplamente debatido nas audiências públicas, a nova licitação não terá seu escopo por linhas aquaviárias, sim por áreas de atuação exclusiva para embarcações acima de 120 passageiros, sendo ela a Baía do Guanabara e a Baía de Angra dos Reis. Nesse sentido, todas as linhas que a concessionária entender como economicamente viável, ou seja, isso parte das concessionárias. Ao meu entender, deveria partir
de quem está dando a concessão. Não seria, no caso, dar à concessionária a possibilidade, deveria ser uma obrigação da concessionária, né, e dar o andamento e encaminhamento da implantação desse modal tão importante hoje e que faz muita falta a São Gonçalo. Os senhores que usam as barcas devem bem saber disso, né? E ele dá aqui uma ênfase muito engraçada, que é entender como economicamente viável, né? Ou seja, embora as barcas sejam concessão pública e pela sua própria característica, né, tem a função social, uma função pública, aqui a ênfase da agência não é de hoje, desde a época do senhor Júlio Lopes, que ele foi interpelado pelo deputado Marcelo Freixo, e eu estava na frente do deputado, ninguém me falou, e o deputado interpelou ele porque as barcas da madrugada tinham acabado, e ele falou que não era economicamente viável, ou seja, sempre nessa linha do economicamente viável. Ele não quis saber qual era a demanda, se a demanda era compatível com o continuar das barcas da madrugada. Ouviu-se da concessionária à época, que era, se eu não me engano, a Barcas S.A. ainda, e disse, aí eles falaram que não é economicamente viável, e a agência concordou, no caso a agência não, a Secretaria, né, de Transporte, com o aval da agência, entendeu que nós vamos tirar a barca da madrugada, que não é economicamente viável. E eu vejo novamente agora o secretário voltar com essa linha, que não nova linha, nesse sentido, todas as linhas concessionárias entender como economicamente viável. Ou seja, se não for economicamente viável, aí, o que é economicamente viável, né? Tem que saber, né? Eu ouvi, inclusive, uma pessoa da Fundação Getúlio Vargas que estava fazendo a apresentação, que disse que essa questão da economicamente viável é muito relativa. 1%, 2%, 3% de ganho em cima da concessão já é uma coisa economicamente viável, dependendo da pessoa, né? Então, pode ser que os concessionários acham que economicamente viável é algo acima de 100%, economicamente falando, e em detrimento da quantidade de pessoas que utilizam as barcas. Então, eu queria aqui sugerir, eu até gostaria depois que o secretário tirasse cópia desse ofício que nós fizemos e entregamos ao secretário de Transporte, que, pelo visto, não foi nem lido por ele, porque isso aqui é uma nota técnica da agência, e que vocês vissem a possibilidade dessas barcas serem implantadas em São Gonçalo. Como eu já falei e volto a frisar, um estudo da Fijan concluiu, isso não sou eu que estou falando, é a Fijan, é um estudo, concluiu que a criação de 6 linhas de barcas geraria economia de 40 bilhões de reais. Parece pouca coisa, haja vista a corrupção que nós estamos vendo aí, que ultrapassa essa cifra, mas 4 bilhões é algo relativamente, um número bem expressivo, né? E dizendo ainda a Fijan, que o secretário de Transporte, à época, o senhor Carlos Osório, via a viabilidade na implantação da estação Gradim em São Gonçalo. Pergunto eu, por que, se há viabilidade econômica, técnica, isso ainda não foi feito? Eu não Marcelo, consigo 2 entender. minutos, hein? Tá. Só para acabar Não, pode aqui. continuar à vontade, Marcelo. Estado analisa a rota de barca para São Gonçalo. Isso são diversas barcas de São Gonçalo, deve atender 40% dos passageiros hoje transportados entre Rio e Niterói. Gente, é 40%. Nós não estamos falando aqui de 10%, 15%, que já seria um valor razoável. Nós estamos falando de 40%, quase a metade da população, né, usuária desse transporte. E eu não vejo, com todo respeito, o Ministério Público exigir, né, obrigação de fazer do Estado. Não vejo, por parte dessa casa, uma movimentação para que, embora o governo, tanto estadual quanto o municipal, tenha o seu poder discricionário, eu acho que tem certas coisas que, como envolve de forma muito abrangente a população, acho que deveria, a partir dessa casa, sim, eu não sei tecnicamente como se faria isso, uma exigência de que
fosse incluída nessa nova, porque, veja bem, isso só vai... por 20 anos, renovável por mais 20. Nós estamos falando aí aproximadamente 40 anos, deixando na mão dessa futura concessionária, se ela vê viabilidade econômica, se houver vontade de implantar uma coisa que já é tecnicamente viável e financeiramente viável. Então, fica aqui minha sugestão para que vocês, aí, enquanto representantes do povo, vejam a possibilidade de implantar, ainda nesse novo edital, a exigência da implantação das barcas no Gradinho São Gonçalo, haja visto a viabilidade financeira, conforme estudo da Firjan, e a viabilidade técnica, conforme o secretário de Transporte, Carlos Alberto Osório, antigo, né? E eu espero que o atual coaduna com ele. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Passar para o Fábio antes, porém, Fábio, só me resta aqui uma obrigação de fazer duas respostas aqui à intervenção do Marcelo. Primeiro, com relação aí ao envolvimento de 2 dos conselheiros da GETRANSP, o presidente e o vice-presidente, nas delações que foram tornadas públicas nesse final de semana da Odebrecht. São delações. Seguramente eu não estava em plenário ontem, mas seguramente foi durante o final de semana, se não me engano, domingo ou segunda-feira, esse episódio. Seguramente alguns já devem ter debatido na casa, mas também não é o foco aqui dessa audiência. Tá? Segundo, lembrar aqui, o deputado Gilberto Palmares foi o presidente ou vice-presidente da CPI de Barcas. Então, essas questões, Marcelo, que você traz, já foram aqui profundamente debatidas pela Casa, e diria que tivemos uma audiência pública muito proveitosa aqui para o Parlamento, há 2 semanas atrás, na Comissão de Transportes, justamente onde travamos com o Poder Executivo, com o Poder Concedente, toda essa visão das novas linhas, especialmente São Gonçalo, Baixada Fluminense, mais especificamente Caxias, e a insatisfação dos deputados na forma como foi anunciado o possível edital. E há uma posição hoje, eu diria a você, Marcelo, quase que predominante entre os deputados que atuam nessa área, de pressionar o Poder Executivo para que esse edital não seja colocado a público no prazo estabelecido ou apresentado pelo secretário de Transporte, 60 dias. Nós afirmamos, eu mesmo afirmei, o Poder Concedente já errou 2 vezes nesse modal de transporte, as 2 concessões, a primeira e a segunda, é inadmissível depois de 2 erros que trouxeram prejuízos enormes à população do Rio de Janeiro. Nesse modal hidroviário, essa nova licitação não ser feita com uma base, com mais cautela, com mais determinação, e o que eu e o deputado Gilberto falamos, não será feita no tempo da CCR Barcas, ou seja, dos concessionários, do consórcio CCR Barcas. Se eles querem sair, eles sairão quando os novos assumirem. Então, o tempo dessa licitação nova não pode ser estabelecida por CCR, e sim pelo Poder Concedente à luz do interesse do Estado. Então, só para lhe dar 2 respostas aí. Okay? Presidente, é um brevíssimo comentário. Eu acho que o decorrer da própria audiência vai demonstrar que o trabalho dessa comissão, estou aqui passando horas na proposta da ADUT, tem aproximação com a proposta da ADUT. Na audiência passada, eu não li ainda. Uma das discussões que a gente fez aqui é que as pessoas falam muito em ter algum critério para constituir o Conselho das Agências Reguladoras que evite a chamada indicação política. E nós levantamos aqui que indique também a chamada indicação empresarial. Então, uma coisa que está sendo discutida por essa comissão é, inclusive, a quarentena. E é bom lembrar que já houve casos aqui, sim, de indicação de conselheiros que vinham imediatamente de concessionárias, passou, foi aprovado, mas que houve voto contrário e denúncia contrária de diversos deputados. Só para citar um caso, se não me falha a memória, o senhor César Mastranjo, que foi do metrô, quando ele foi aprovado aqui para o Conselho da GETRANSP, vários deputados, não apenas eu, lembraram aqui que ele era oriundo há curtíssimo tempo de uma concessionária fiscalizada pela GETRANSP, então não seria razoável que ele virasse conselheiro. Então, essa comissão, inclusive, tem se debruçado sobre isso. Deputado Gilberto, eu não respondi a essa indagação porque ela está no contexto do nosso debate. Eu tinha certeza que os deputados trariam, e seguramente outros que estão aqui colaborando também essa questão. Vamos sim, em frente aí. O senhor Fábio Tergolino, da ADUT, Rio de Janeiro.
vai falar um pouco. O microfone, por favor, Fábio. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados. Deputado Gilberto, Mink, Luiz Paulo. Gostaria primeiro de fazer uma colocação e perguntar ao senhor presidente se procede. Eu trabalhei 26 anos no metrô, 6 dos quais na gestão privada. E fui convidado a sair porque eu não concordava com a ligação das duas linhas e também porque eu combatia o fato da política interna não aceitar integração. Apesar dela já ter acontecido no final dos anos 90, porque o Estado promoveu, incentivou a integração, mas a Rio Ônibus abdicou. Inclusive, teve problema de controle de arrecadação, porque a arrecadação a Rio Ônibus não abria mão de fazer, do percentual integrado, né? E aí o metrô logo parou, não sei se foi menos de um ano que funcionou a integração, e eles logo abriram mão. E também, deputado, eu trabalhei 6 anos, até o mês passado, no gabinete do vereador Raimon, como assessor de transporte. E, então, se o senhor permitir, eu gostaria de trazer algumas equiparações do ambiente municipal, tá? Mas, é claro, com foco no estadual. Então, como eu estava falando, o metrô, assim que ele foi privatizado, ele teve uma nova política. E a Getransp, ela, infelizmente, ela acabou, de uma certa maneira, potencializando essa política particular empresarial. E eu quero ressaltar, então, aqui, eu escrevi alguns tópicos em que a Getransp, na nossa visão, ela falha por não regular aspectos muito sutis empresariais. Por exemplo, a Constituição Federal prevê que as tarifas de serviços públicos elas têm que ter modicidade. E já vai aí um problema, que o metrô ele não computa no seu cálculo tarifário, assim como os ônibus também não computa as receitas não operacionais. Isso é muito claro. Nós temos uma passarela enorme, horrível, inclusive na opinião do deputado Luiz Paulo, parece que é um peru numa bandeja, ali na Praça 11, e a quem aquilo ali é remunerado? Fatura-se ali muito, ali, com concessão de quiosques, né? E aquilo é uma receita não operacional, não é pequena, sem falar no envelopamento dos trens, que não segue nenhum critério estético. Outra coisa que os franceses que implantaram a operação comercial do metrô do Rio de Janeiro sempre nos ensinaram, que nós fomos alunos deles, a área não controlada, que é a área após os torniquetes, a gente chama de área controlada de acesso. Elas não podem ter quiosques e nem muito menos máquinas de fornecer latinha. E isso acontece, ou seja, a gente vê que as estações se transformaram em verdadeiros comércios, né? Então, inclusive na Câmara Municipal teve um projeto de lei do Executivo exatamente querendo tarifar essas ocupações de áreas urbanas que ninguém sabe a quem remunerar, né? Então, aquela passarela é um exemplo. O metrô, com os seus tentáculos empresariais, lança seus tentáculos sobre o solo urbano e não quer saber a quem ele vai pagar por aquela remuneração, né? Outro aspecto é que mostra claramente que a empresa não tem a sua abordagem social. A expansão do metrô foi toda para a Zona Sul. É mentira, e as associações de moradores que fizeram um grande movimento na Gávea, com foco na estação da Gávea, que acabou sendo uma grande enganação, um grande engodo, né? Ela combatia, ela alertava para isso desde 2011, 2010, quando foi criada. Escreveram uma carta em francês e inglês para a comissão do COI, do Comitê Olímpico, e o Comitê Olímpico negou que fosse exigência que o metrô fosse para a Barra. E o governador, na época, ele afirmava isso, e tem-se provas de que isso era mentira. Ou seja, o metrô interessou-se por expandir para a Zona Sul. A Zona Sul, todos nós sabemos aqui, é a melhor servida da cidade em transporte, não precisa. E um dos princípios de mobilidade universal é o seguinte, variedade de opções. O carioca não tem variedade porque domina a cidade um oligopólio rodoviário há mais de 60 anos, criado por Carlos Lacerda. Então, quer dizer, o metrô se submete ao clima de oligopólio que está implantado, e a Getransp, com certeza, não ignora isso, né? Então, quer dizer, a expansão do metrô foi sempre na visão da melhor arrecadação.
Porque será que eles não sabem gerenciar uma empresa? O novo secretário agora de transporte, o vice-prefeito, ele quer municipalizar uma das linhas. Por quê? Ele sabe que é superavitário, que pelo menos vai se pagar muito bem, como o de São Paulo até hoje paga, a remuneração de manutenção e operação comercial, né? Então, quer dizer, o metrô abriu mão, o metrô privado, ou concedido, abriu mão de expandir aonde necessariamente, obviamente, todos sabemos que é necessária a expansão de transporte de qualidade e opcional, ou seja, em disputa sadia entre os operadores, né, que é isso que é o primordial. E o metrô abriu mão de fazer isso para a Zona Norte e muito menos para a Zona Oeste, que é uma especulação imobiliária absurda na Zona Oeste, né? Então, a linha, outro critério muito grave, o metrô abriu mão, depois que foi concedido, de dar segurança à linha 2. Eu afirmo aos senhores, que como controlador de operação, como supervisor de centro de operacional, eu afirmo aos senhores que a linha 2 não tem a mesma segurança que a linha 1 tem, e que essa segurança está sendo expandida até a Barra, que é uma sinalização que permite reduzir o intervalo entre os trens. Se os senhores notarem, a linha 2, que vai da Pavuna até Estácio, e a empresa insiste em dizer que vai até Botafogo, e com isso ela soma os quilômetros de trilhos 2 vezes, no trecho central Botafogo, para dizer que a linha do metrô do Rio é muito grande, não é? Então, a linha 2 não tem a sinalização de segurança entre os trens, que é uma sinalização interna e que tem um componente externo no leito dos trilhos, que permitiria que, aí sim, reduzisse o intervalo entre os trens, né, dando inclusive mais oferta de transporte para a linha 2. Por isso que a linha 2 tem uma demanda reprimida. E a questão também de outros erros gerenciais absurdos que a Getrans nunca se manifestou. Compra de carros diferenciados, né? Outra coisa é que aí tem a ver com a questão do oligopólio, né? É a falta de transparência, que é absurda no oligopólio rodoviário, e o metrô também segue a mesma linha, e a gente não sabe quando que a Getransp já auditou essas receitas e despesas dos concessionários. Eu gostaria de registrar aqui, oficialmente, que nós estranhamos na ADUT também que a Fundação Getúlio Vargas seja uma parceira constante desses contratos de auditoria que a Riones, a FETransport e o metrô também fazem. É muito estranho para nós isso. Essa parceria permanente, constante com a Fundação Getúlio Vargas, que não atende aos critérios de tarifa do povo, né? E, para finalizar, eu queria dizer que a Lei de Desestatização de 1996, do senhor Marcelo Alencar, ela tem uma cláusula lá que diz proibido o monopólio. Assim que a Odebrecht e o consórcio Rio-Barra passou a operação da linha 4 para o metrô Rio, ele consagrou um monopólio, ou seja, o metrô Rio está operando fora da lei há alguns anos, e a Getransp também nunca se manifestou sobre isso, e muito menos o Tribunal de Contas. Eu gostaria de dizer para os senhores que o Tribunal de Contas do município, em 2013, forneceu ao mandato do vereador Raimon informações sobre a questão de auditar as contas do permissionário na época, né? Que hoje é concessionário de ônibus, Rio Ônibus, e nos deu um relatório dizendo o seguinte: a Rio Ônibus nos mandou um disquete. Um disquete. Quem é que trabalha hoje com disquete? Um disquete com informações que eles não conseguiram abrir e que o técnico do Tribunal de Contas do município falou assim: não temos condições de avaliar essa questão com relação à transparência das contas do concessionário. Ou seja, falta governança, que eu acho que é mais grave do que transparência. Transparência é a gente tornar a qualquer cidadão aqui ou da cidade capaz de ver números e concluir: meu dinheiro está sendo bem encaminhado. Governança, eu acho que são os poderes públicos, o executivo, o legislativo e o judiciário, muito mais legislativo e o judiciário, terem acesso muito claro a tudo isso e poder suprir o cidadão quando o cidadão vier ao poder legislativo ou ao poder judiciário para saber aonde está indo o seu dinheiro dos impostos, né? E só no mais, ressaltando o aspecto político das indicações que o meu colega, o Marcelo, estava dizendo, o presidente da ADUT, que nós sabemos que chefes de gabinete de deputado, né, que hoje alguns estão ainda na Alerj, já foram conselheiros, né? E eu acho que o deputado Gilberto Palmares falou com toda a propriedade sobre essa questão. Tomara que a gente progrida nisso. Obrigado. Obrigado, Fábio.
Essa palavra ao Licínio Rogério, que representa a Dult e o Fórum de Mobilidade. Bom dia a todos. O Fórum de Mobilidade, que eu tenho o prazer de estar representando aqui, mais os outros dois colégios que me antecederam também fazem parte, é um fórum inteiramente aberto, que nos reunimos toda semana na sala, no 21º andar do Clube de Engenharia, e todos que estão aqui, todos que nos ouvem, estão convidados a participar lá, sexta-feira, às 18 horas, sempre. Evidentemente, por causa dessa quantidade de feriados e greves, essa semana nós tivemos uma reunião na terça-feira passada e teremos outra na quinta-feira, no mesmo local e horário. A questão básica é a participação da sociedade civil, que foi determinada pela Lei Federal da Mobilidade e não é respeitada atualmente em lugar nenhum. Nós estamos discutindo a participação da sociedade civil no Conselho Estadual de Transporte e tem uma abertura, o Fórum teve uma reunião com o governador e ele disse que a população tem que ser ouvida e a Secretaria de Transporte estamos discutindo a composição de um conselho que já foi feito, mas não foi ninguém nomeado e foi feito de uma maneira muito ruim. Estamos discutindo isso com esperança que possa ser melhorado. Existe um Conselho Municipal de Transporte que se reúne para bater palma para algum assunto totalmente irrelevante que alguém apresenta e passou, na última gestão, agora de 8 ou 10 meses sem funcionar, porque acabou o mandato e não nomearam os outros. Toda a grande modificação de ônibus que teve no Rio de Janeiro, principalmente com a racionalização e com a implantação do BRT, não foi absolutamente discutida no Conselho Municipal, então a coisa beira o ridículo. As agências reguladoras, eu sei que elas existem, porque de vez em quando eu vejo notícias dela, mas a atuação dela, de auditar números, de ir nas empresas, mas vocês dizem que tem 2,5 motoristas por ônibus, como é no município, e 2,8 motoristas por ônibus, como é nos ônibus intermunicipais, isso consta dos estudos e das tarifas. A gente nunca viu se uma agência foi lá e disse, não, quantos motoristas você tem? Por acaso, outro dia estava conversando com o dono de uma empresa de ônibus e perguntei a ele, fizemos uma conta na hora, tem 2,47. Isso é informação de uma empresa de ônibus. Isso é real para as outras? Não tenho a menor ideia. E real é um nome muito grande, porque é uma das maiores empresas de transporte dentro do Rio. A coisa funciona assim, absolutamente sem controle, sem ninguém saber o que está acontecendo. Você tem fórmulas de reajuste nos ônibus, uma fórmula paramétrica, que envolve a questão do aumento do diesel, aumento dos salários. São números que têm uma revisão normal, anual. Agora, uma coisa que muda sempre é a quantidade de passageiros dentro dos ônibus. É o chamado IPK, Índice de Passageiros por Quilômetro. Esse IPK, definido na tarifa, hoje que se paga de R$ 3,80, é um IPK de 1,25. Se a gente consultar o site da Prefeitura, que tem as informações dadas pelos concessionários, sem nenhuma auditagem, o IPK girou até de janeiro a outubro do ano passado em torno de 1,90. E depois ele caiu muito devido à queda de passageiros, à crise em geral, porque todas as operadoras de transporte perderam passageiro. Obviamente, a passagem deveria ter uma vinculação. Você tem mais gente dentro do ônibus, o IPK maior, a passagem deveria baixar, porque um ônibus que transporta 40 passageiros,
Se ele está transportando só 20, o custo de praticamente o mesmo. Isso não consta na fórmula de reajuste, só eventualmente numa revisão quinquenal. Na licitação dos ônibus intermunicipais, feita pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em qualquer coisa que a gente precise saber no Rio de Janeiro, você basta consultar a Fundação Getúlio Vargas. O melhor lugar para ir à praia, o melhor ônibus, o melhor trem, a tarifa mais adequada. Não considera isso nas fórmulas paramétricas dessa licitação que está em andamento dos ônibus intermunicipais. Nós brigamos muito para ter acesso ao estudo e somente após a atuação do Ministério Público esses estudos foram disponibilizados, porque nós tínhamos uma audiência, foram várias, quatro na região metropolitana e várias no interior, onde o estudo não era disponível. Então, a gente vem discutir e não sabe o que a gente está discutindo. A GETRANSP não participou dessas audiências, eventualmente tinha alguém lá, falava a mesma coisa. Então, a questão das agências é um negócio assim que seria muito bom que fizesse uma lei para criar agências de verdade, porque o que tem, francamente, eu não vejo como funciona. Não vejo nada e não vejo nenhum questionamento delas. A questão das tarifas, que é basicamente o que mais importa para o usuário, evidentemente o conforto também, tem que se passar por um estudo integrado de tudo que se gasta de transporte no Rio de Janeiro com todo mundo que se transporta. Porque não se pode depender de bilhetes únicos, eu nunca ouvi isso, é a criação do nosso Estado, nós temos 6, se não me engano, bilhetes únicos, que não são únicos coisa nenhuma, porque a gente pega um trem, depois vai pegar um ônibus, se precisar de pegar um outro ônibus, você tem que pagar uma tarifa. A redução que você tem, quando você vem de Caxias para o centro da cidade, você paga uma tarifa que é o dobro da tarifa que você paga para vir de Santa Cruz até o centro da cidade. É o dobro da tarifa com a metade do percurso. A matemática não funciona. Então, essa questão tarifária intermunicipal é muito complexa e muito mal feita. No entanto, a famosa Fundação Getúlio Vargas, ao estabelecer os parâmetros para a licitação dos ônibus intermunicipais, disse que consideramos as tarifas adequadas. Nunca provaram por quê, nunca mostraram o estudo, mas está muito bom. As questões de custo, como o Fábio citou, no metrô de extras operacionais, receitas extraoperacionais, não aparecem nas planilhas de custo. Então, tem muita coisa que, se tivéssemos agência, a gente poderia fazer isso bem. Complementando o que disse sobre as barcas, Marcelo falou da licitação. No contrato de concessão da CCR Barra, diz, barca, se ela não fizer implantar a linha Rio-São Gonçalo, em 1 ano, quando foi feito o contrato, o Estado poderá licitar. Ninguém nunca ouviu falar sobre isso. Então, eu acho o seguinte, a gente teria que ter agências de verdade, comandadas por quem entende do assunto, mas não tem o rabo preso, porque a gente pode discutir melhor isso, e essas agências teriam que ter uma participação efetiva da sociedade civil, pois a Lei Federal de Mobilidade diz no seu artigo 14 e 15 que os usuários têm que participar da planejamento e fiscalização dos serviços de transporte. Então, se você não fizer isso, não vai ter. E, finalizando,
Eu acho que numa hora que a gente está com uma crise grande nos transportes, a Supervia está perdendo passageiro, o metrô está fazendo promoções para botar passageiro numa linha que eles disseram que iam botar 300 mil por dia e só tem 100. Os ônibus, também pela mesma razão das outras companhias, estão perdendo passageiro porque as pessoas estão em casa, ninguém sai de lugar nenhum, então perde passageiro. E você tem criações como a Transbrasil, que tem um BRT, que as companhias de ônibus não querem operar. Então, você tem uma hora que você podia aproveitar, já que está ruim para todos, vamos sentar e conversar, todo mundo, e tentar estabelecer uma tarifa mensal, que você comprasse um cartão e você pudesse andar em qualquer meio de transporte e você pudesse fazer as integrações tarifárias absolutamente necessárias. Isso é uma proposta que eu estou fazendo, o Fórum deve discutir isso, e é importantíssimo que a gente acabe com essa segmentação de transporte que não beneficia ninguém dos usuários e está começando a prejudicar, por consequência, os operadores. Então, está na hora de a gente sentar e conversar sobre isso seriamente. Muito obrigado. Obrigado, Licínio. Doutora Patrícia Cardoso, da Coordenadoria do NUDECOM da Defensoria Estadual. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer o convite formulado pelo deputado Conde Bittencourt, sempre nos agraciando com convites para participar das suas comissões, das suas discussões. A gente agradece imensamente, deputado. Queria agradecer a parceria dos demais deputados, sempre prontos a nos ouvir e a nos ajudar. Muito obrigada. Nós, na Defensoria aqui do Rio, o NUDECOM é um órgão de defesa do consumidor de vanguarda. A gente nasceu antes do Código de Defesa do Consumidor. O NUDECOM é de 89 e o Código é de 90. Então, a gente tem uma tradição aí muito grande na defesa do consumidor fluminense. E com relação ao que a gente está discutindo aqui hoje, essa comissão, as mudanças que poderão ocorrer, nós temos muito interesse em participar, está na nossa agenda e não é de hoje, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho de fiscalização, monitoramento, proteção do consumidor, usuário dos serviços regulados, não é de hoje, também está na história do NUDECOM. Então, eu queria fazer uma pequena retrospectiva, até para poder contextualizar o porquê das nossas manifestações, né, os motivos pelos quais a gente se posiciona hoje de uma determinada maneira, em razão da nossa experiência, né? Então, as últimas atuações do NUDECOM mais emblemáticas com relação aos serviços regulados, elas se deram nas seguintes situações. Inicialmente, a gente começou a colocar em prática, já há alguns anos atrás, quando teve um grande acidente de barcas, a questão da gente poder intermediar um acordo com o fornecedor do serviço para a indenização das vítimas. Então, há uns 6, 7 anos atrás, aquele grande acidente que teve de barcas, a Defensoria fez a intermediação. Depois teve o acidente do bondinho de Santa Teresa. A Defensoria também foi a protagonista daquele acordo. Aí, em seguida, a gente teve um acidente gravíssimo que aconteceu lá em Nova Iguaçu, de duas composições de trem que se chocaram num dia à noite, na volta do trabalho. A gente também intermediou o TAC de indenização. Foram 300 pessoas atingidas e se beneficiaram do TAC de indenização. E o mais importante não é nem a indenização, é o fato da gente conseguir uma assistência rápida para as pessoas
que foram atingidas pelo acidente, saúde, que é o que realmente importa no momento inicial. Então, foram 300 vítimas e a gente teve uma adesão assim concreta de 200 dessas 300 vítimas. Depois a gente teve um acidente do rompimento da adutora da SEDAI lá em Campo Grande, que uma menina, infelizmente, veio a óbito. Praticamente uma comunidade inteira foi devastada pelo rompimento da adutora. As pessoas, realmente, foi muito impactante aquele acidente, e a gente intermediou a realização dos acordos de indenização de assistência à saúde. E o que é mais importante ressaltar para o que a gente está discutindo aqui hoje é o sucesso na realização desses acordos. A gente não reivindica só em razão do nosso trabalho, né? A gente atribui também o sucesso de uma forma ou de outra, a participação das agências reguladoras e dos deputados. A realidade é essa. A gente sempre pôde contar com a ajuda dessa casa na força para conseguir realizar esses acordos que são assim inéditos no país, né? Então, a gente teve do nosso lado sempre o deputado Gilberto Palmares, o deputado Luiz Paulo, o deputado Osório. Então, assim, a gente tem que acreditar toda essa ajuda aos deputados. A gente depois teve outro acidente de trem, e com relação a esses acidentes, a gente pôde, ao longo do tempo, construir uma opinião e uma percepção crítica com relação ao papel das agências. Em razão da nossa experiência concreta, o último acidente assim, mais emblemático que a gente teve, a participação concreta de uma agência reguladora, a Genersa, foi o acidente da SEG, lá em Fazenda Botafogo, que também foi muito impactante para todos nós. 5 pessoas foram a óbito. A gente teve uma participação muito concreta da agência reguladora e conseguimos chegar ao nosso objetivo, que era uma indenização pelo menos mais concreta naquele momento que as pessoas estavam sem um imóvel para morar, e a gente conseguiu também, depois disso, a reconstrução do prédio e a verificação de toda a instalação de gás daquele conjunto dos 86 prédios, um projeto de lei feito pelo deputado Osório sobre a tarifa social de gás e a vistoria obrigatória. Então, assim, a Defensoria, a Alerj, as agências, a gente, de uma forma ou de outra, misturou todas as nossas atuações para um fim comum, que é beneficiar realmente o consumidor, a população, né? Então, nosso trabalho com serviços regulados, o nosso monitoramento da questão da água e do esgoto, né? A interação que a gente faz com a Federação das Favelas, a gente está estudando, são tantas comunidades no Rio sem acesso a água e esgoto. A nossa interação hoje com a própria Genersa. Então, a gente tem assim, um trabalho bem concreto com relação a isso, tá? E, nos últimos meses, independente da gente sempre prestigiar acordo, a gente teve que se utilizar do mecanismo judicial
para beneficiar os consumidores. A gente, independentemente de conseguir chegar a um denominador comum, a gente teve que se utilizar de mecanismos judiciais, no caso, ações civis públicas, que são ações coletivas que beneficiam um número não mensurável de pessoas com uma única decisão, né? Então, a gente entrou com a ACP das barcas com relação à extinção do horário da tarde, as barcas da ilha, né, e de Niterói. A gente não... catamarã de Niterói. A gente entrou com a ação para evitar o duplo reajuste do bilhete único agora no início do ano. A gente entrou com a ação sobre as sobras do Rio Card, né, que resultou até na aprovação de um projeto de lei bastante interessante para os consumidores aqui na Alerj. Queria agradecer a força especial aí do deputado Luiz Paulo. Então, a gente, além de promover e de conseguir resolver muitos problemas através de acordos, a gente também, infelizmente, porque um processo judicial nunca é bom para ninguém, né? A gente teve que se utilizar das ações judiciais e tivemos o saldo é de sucesso, né? Algumas perdas, alguns ganhos, mas o saldo é de sucesso para a população, né? E como que a gente conseguiu hoje chegar a esse grau de excelência com relação à proteção dos consumidores nos serviços concedidos e, por conseguinte, regulados? Porque há uma interação junto às agências reguladoras. Eu não vou dizer que, com relação às agências reguladoras estaduais, a AGETRANSP e a AGENERSA, a gente tem tanta troca e tanta participação como a gente tem com relação à ANS, que é uma agência nacional que regula a saúde suplementar, tá? Não é a mesma interação, mas a gente vai explicar por quê, e a gente pode, com a modificação de legislativa que provavelmente sairá de todo esse trabalho, a gente pode conseguir chegar a esse grau de excelência nas agências reguladoras estaduais ou na agência que venha a ser transformada, né? As agências que existem podem virar uma só, e com relação a esse ponto específico, eu vou abrir um parênteses aqui, que a nossa posição, na primeira reunião que a gente esteve sobre esse tema das agências reguladoras, a gente colocou a opinião de que nós éramos contra a fusão das duas agências, que a gente sabe que esse é um dos objetivos daqui, das nossas reuniões, dessa comissão, desse grupo de trabalho. E hoje, eu estava até conversando com o deputado Luiz Paulo antes de começar a audiência, a gente mudou a posição, tá? E a gente não vê nenhum problema em mudar, né? Eu, particularmente, não tenho nenhum problema interno, nem crise interna de mudar a minha opinião. Se for para algo que a gente acredite mais e ache mais útil. Então, hoje, a gente, em razão do cenário todo que se apresenta no Estado do Rio de Janeiro, nós sabemos que nunca... ninguém que está aqui viveu o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro. Eu sou funcionária pública, ano que vem completo 30 anos, e eu não me lembro nem passar longe, assim, muitas léguas do que a gente está vivendo hoje. Então, em razão dessa situação excepcional e também para reformular a missão das agências, a gente hoje se posiciona no sentido de ser favorável à junção e da criação de uma nova agência, regulando todos os serviços e com uma outra roupagem, com uma outra missão, com a possibilidade da participação popular. Eu exalto muito a sua fala, né? A participação do povo, mas é a participação concreta nas reuniões e tal, e dos órgãos de defesa do consumidor,
da Defensoria Pública e do Ministério Público. E a gente trouxe uma contribuição aqui, na verdade, 2 contribuições. Primeiro, o modelo, com relação à junção das agências, a gente pesquisou, mais o Eduardo, e a gente descobriu que lá no Paraná tem uma lei estadual que institui uma agência única, tá? E essa lei é considerada uma lei modelo. Realmente, eu estava lendo aqui, o Eduardo já tinha estudado, me brifou aqui sobre a lei, e realmente ela é muito completa, ela fala da representação e da participação da sociedade civil, ela elenca aqui todos os serviços públicos delegados de infraestrutura, porque é uma agência que é Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, AGEPAR. Então, ela lista lá rodovias, ferrovias, serviços aeroviários, outros serviços, serviço público, água, esgoto, limpeza. Então, ela é bem abrangente, né? E a gente entende que o modelo dela, de repente, poderia ser, o modelo dessa lei poderia ser adotado. A gente vai deixar com vocês a cópia dessa lei, com os senhores, desculpa. E a gente também verificou que na lei tem um artigo que fala da representação e participação institucional da sociedade civil. Tá? Com relação à ANS, a gente tem um trabalho muito interessante lá, que a gente está trazendo aqui hoje como contribuição. A ANS, na sua lei de instituição, ela criou a Câmara de Saúde Suplementar. E a Câmara de Saúde Suplementar tem membros eleitos e ela é composta pelo mercado, pela sociedade civil, Ministério Público, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e hoje a gente não tem uma representação meramente figurativa na ANS. Hoje, o grau de excelência da nossa participação lá na ANS chegou ao ponto da gente sentar junto com as diretorias de regulação e contribuir para a elaboração de normas. Então, hoje a gente trabalha efetivamente nas normas reguladoras da saúde suplementar que valem para o Brasil inteiro, na defesa dos usuários desse serviço. Então, a participação da Defensoria, do Ministério Público, da sociedade civil organizada, da população, ela deve ser o norte dessa norma nova que se pretende criar com a possibilidade da fusão das agências, porque é realmente o que valerá e será considerado como um diferencial aqui do Rio de Janeiro. A gente vai deixar com Vossas Excelências a lei que instituiu a ANS e essa lei que instituiu a Agência do Paraná, que é uma agência que engloba todos os serviços e poderia uma lei que é tida como modelo e pode orientar essa casa para estudos de modificação da legislação em vigor atual. Tá? Muito obrigada. Tá? Obrigado, doutora Patrícia. Eu indago se o doutor Eduardo quer dar alguma contribuição. Doutor Eduardo Scholl. Muito obrigado ao convite dos deputados, deputado Gilberto Palmares, deputado Mink, deputado Monte Bittencourt, deputado Luiz Paulo. Eu, na verdade, só ressalto mesmo que essa participação das autoridades, principalmente eleitas, na solução de grandes problemas, e a gente percebeu isso na fala da doutora Patrícia, foi o diferencial para a gente conseguir efetivamente ajudar a população e resolver o problema rapidamente. Resolver não só a indenização, mas reconstrução de casa, atendimento à saúde, evitar que a pessoa morra. Então, a gente ressalta essa importância. Eu gostaria sempre de contar com a contribuição dos deputados nesses problemas complexos e grandiosos que surgirem futuramente. A Defensoria também sempre aberta
a poder auxiliar nessas demandas, e muitas delas, a gente só gostaria de ressaltar que foram trazidas pelo Legislativo, pelos deputados. O problema do horário das barcas, diversos problemas aqui relatados, foram os deputados que acionaram a Defensoria Pública para que nós atuássemos. Felizmente, a gente conseguiu atuar e conseguiu resolver, e eu só gostaria de deixar ressaltado que a gente vai sempre estar à disposição dos senhores para ajudar a população. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Deputado Mink, o nosso relator, 10 minutos. Vamos seguir o tempo. Tá. Cumprimentar meus colegas deputados, saudar os representantes dos usuários, defensoria. E, assim, olha, nós 4 que estamos aqui somos todos deputados experientes de vários mandatos e todos já fizemos várias leis pró-consumidor. Agora, o nosso foco é o que fazer para melhorar as agências. A gente vai fazer uma lei, vai fazer um relatório dessa comissão especial, não é uma CPI, não é uma comissão permanente, é uma comissão que tem que ouvir todo mundo e fazer uma lei. Já há acordo com vários deputados da Casa, no sentido de, claro, com aperfeiçoamentos, que seja aprovada uma lei nova sobre agências reguladoras. Então, nosso foco é esse. Eu anotei aqui, eu prestei atenção e anotei alguns pontos importantes que o Marcelo Santos focou, o Fábio, o Licínio, já conheço há muito tempo, também a doutora Patrícia, e agora o Eduardo complementou. Alguns dos pontos que vocês tocaram são pontos relevantes sobre os serviços, as deficiências dos serviços. Acabam sendo interessantes? Sim, porque os serviços são deficientes, as agências não se fazem presentes, não regulam, não fiscalizam, não nada. A ideia dessa comissão, a ideia do deputado Conte, que sugeriu, aprovou e depois nos convidou a todos, era uma coisa simples, quer dizer, os serviços funcionam muito mal, os serviços concedidos, as agências, as pessoas, 90% da população não tem ideia do que fazem as agências. Todo mundo sabe que as agências são indicações políticas, tem pouca autonomia financeira, pouca autonomia técnica, nenhuma autonomia política e um nível de atividade baixo. Então, qual é a ideia nossa? Nós, o presidente Conte falou, essa é a 9ª oitiva. Nós ouvimos os procuradores, os especialistas, estamos nos inteirando profundamente desse assunto. Conhecemos a lei nacional que está tramitando, começou pelo Senado, foi para a Câmara, que cria também novos parâmetros para as agências reguladoras. Vamos fazer uma lei estadual sobre a agência reguladora. E, ao longo desse tempo, vários princípios foram sendo acumulados. Eu vou falar rapidamente deles, mas, antes disso, eu vou fazer alguns comentários sobre as contribuições que vocês fizeram, que o objetivo dessa reunião, dessa oitiva, era ouvi-los e trazer observações para dentro da lei. Essa é a ideia, não é vocês chegarem aqui, falarem, te dar um abraço e pronto. Não, não. O que a gente pode trazer disso para aperfeiçoar esse instrumento? Para aperfeiçoar esse instrumento. Então, por exemplo, o Marcelo, na fala dele, ele tocou alguns pontos que fazem parte do nosso consenso e outros que seguramente virão a fazer, né? Ele falou da questão da incompatibilidade de algumas funções recentes, políticas ou até de direção de modais, e daqui a pouco você senta no dia seguinte no lado para controlar aquilo que você comandava. Foi levantado aqui o princípio da quarentena, e a gente vai aperfeiçoar isso, né? Quer dizer, não pode ser uma incompatibilidade para o resto da vida, mas tem que ter um período, não sei quanto, a gente vai decidir qual é que vai propor, os deputados vão votar depois, 1 ano, 2 anos, em suma, qual é o tempo que tem que haver de interregno entre uma coisa e outra. O Marcelo levantou também alguns pontos concretos, bem objetivos, tipo barcas em São Gonçalo, só para dar um exemplo. Eu quero dizer aí, não como membro dessa comissão e relator, na verdade vamos fazer um relatório coletivo, eu me preocupo com isso também há bastante tempo. Para vocês terem uma noção, há cerca de 15 anos atrás, eu entrei com uma ação contra a Barcas S.A., porque estava descumprindo os termos contratuais. O advogado, muitos aqui conhecem, o Gilberto, também amigo, o Luiz Paulo Viveiros,
Nós ganhamos essa ação 10 anos depois. Né? Claro, houve recurso, apelação, etc., não vingou. Nós ganhamos aqui em primeira instância pedindo a sustação da concessão em vista do não cumprimento, e havia realmente determinação de barcas em Charitos, que na época não tinha sido feito, em São Gonçalo, etc., etc., etc. Então, o que isso tem a ver, esta questão sobre a questão dos serviços, o que tem a ver com isso? Exatamente, primeiro, a ideia da integração. Vários de vocês falaram, Licínio falou, sempre fala disso, Fábio também. Veja, um dos pontos consensuais nossos é, por exemplo, trazer a questão dos ônibus para dentro da agência. Hoje, quem regula o ônibus é o DETRO, ou seja, é o governo, não tem independência nenhuma. E o ônibus ainda é mais de 80%, mais de 85%. Então, se isso não está dentro da agência e não está a ideia da integração, o sistema não funciona. Vou fazer um brevíssimo comentário antes de retomar os pontos principais, que são realmente o coração do que a gente quer fazer no nosso projeto. Eu encomendei, Licínio, há cerca de 2 anos atrás, um estudo sobre, ao longo do metrô e ao longo da supervia, as linhas de ônibus, quais eram alimentadoras e quais eram concorrentes. A ideia é que concorrente é paralela e alimentadora é perpendicular ou oblíqua. Está levando... Bom, tanto num caso quanto no outro, com números um pouco diferentes, mas isso é ao longo de toda a linha de trem e toda a linha de metrô, toda as vias, que tem um sistema, a extensão, 70% a 80% das linhas de ônibus são concorrentes e não alimentadoras do sistema de trem e do sistema de metrô. Quer dizer, obviamente que isso é feito para não funcionar. O que prevalece é uma outra lógica que não a lógica do melhor funcionamento. Então, esse é um ponto. O que a gente quer? Pontos que a gente já... Eu até entreguei hoje para os deputados, mas isso nem foi objeto de discussão, é um pré. Cerca de 25 pontos que, ao longo das 8 oitivas anteriores, de alguma maneira, com níveis maiores ou menores, foram consensos entre nós. Obviamente, não vou ler esses 25 pontos, não é o caso, até porque isso nem foi discutido entre os deputados ainda. Mas, por exemplo, um dos pontos que a gente levantou é o seguinte, assim, muito sinteticamente, as agências têm que ser não indicação política, técnica, concurso. As agências têm que ter autonomia financeira. Isso não pode ser, não pode ser contingenciado, como é hoje. Depois, as agências têm que funcionar por resultado. Não é só ser um PROCON, ver, não sei quantos, multa. É muito mais amplo do que isso. Como é que o sistema está funcionando? E aí a agência não pode ser pró-usuário, não pode ser pró-concessionário, mas tem que ter representação do usuário. Não tem hoje. Terá. Isso é um consenso entre nós. Então, fortalecer as câmaras técnicas, agência única, mudar o sistema completamente de preenchimento dessas vagas, mudar até o próprio sistema da sabatina, ouvidoria, corregedoria, ter uma instância recursal, e que seria a primeira instância as próprias câmaras, e o pleno da agência funcionando como isso em relação às multas, por exemplo, outros pontos. Analisar a performance, e aí sim foi levantado acho que pelo Licínio, a questão das auditorias e da transparência. Esse é o ponto fulcral. Um consumidor, isoladamente, ou até um PROCON, ou até um defensor, ou a própria defensoria, não tem condições de promover uma ampla auditoria de tudo. Qual é o custo, quantos motoristas tem, etc. E dar transparência para isso. Então, este é um dos pontos centrais.
garantir a transparência, garantir as auditorias, garantir a independência. As discussões com a sociedade, através de audiências públicas, né? É claro que isso vai ter alguma reação aqui na Assembleia. Quando você vai juntar as agências numa só, tem que ter uma regra de transição. Isso não é complicado. A gente fez isso na área ambiental. Tinha 3 órgãos, a gente transformou num. Tinha o IEF, a SERL e a FEMA. Virou o INEA. Tem que ter uma transição. Aqui vai ter reação, porque, como foi dito aqui, dezenas de deputados indicaram vários que são atuais conselheiros. Mas, em suma, uma coisa que favorece, já estou concluindo, Conte, a crise do Estado rema no sentido da agência única, que, além de ser mais eficiente, com ônibus dentro, então vai gerar mais receita para a própria agência, vai diminuir custos que existem em relação a isso. Regulação por resultado, elaboração de análise de impacto regulatório, que é uma questão moderna na regulação. Em suma, mediação, consultoria especializada, fundo especial, relatórios semestrais para a LERJ e para a população. Ou seja, bom ouvi-los. A ideia do Paraná que você está trazendo aqui para a gente vai ver como incorporar isso, né? As sugestões dadas aqui de maior participação, maior transparência, a questão da integração, né? A questão das auditorias, participação dos usuários, quer dizer, alguns dos temas estão incorporados e serão até melhor incorporados e reforçados a partir dessa oitiva. Obrigado, Mink. Deputado Luiz Paulo, nosso vice-presidente. Deputado Conte, senhores, defensora, defensor, meus colegas. O objetivo que o deputado Conte Bittencourt implementou foi construir uma nova legislação sobre a agência reguladora. Não nos cabe aqui a análise pontual dos processos dos diversos modais. Até porque, se fosse esse tema, eu me propunha a ficar falando aqui 3 horas e meia. Mas eu verifiquei, quando comecei aqui esse trabalho, que a gente tinha que enfrentar 3 questões que os senhores, de alguma forma, abordaram: a corrupção, a leniência e a incompetência. Como é que a gente tem que fazer uma legislação que enfrente a corrupção, a leniência e a incompetência? E já que eu falei numa trilogia, o arcabouço dessa nova legislação teria que ser a autonomia, a transparência e o controle social. Então, eu acho que o problema e a possível solução. Então, é nesse sentido que a gente tem desenvolvido o trabalho. Quando falo na corrupção, eu falo com convicção pela luta histórica, que talvez o Licínio, o senhor chama... Não, Marcelo não, o outro. O Fábio acompanharam, porque o Marcelo está mais ligado ao processo das barcas. Quando, na linha do metrô, se fez a gambiarra São Cristóvão Central, que nós todos botamos a boca no mundo, que era algo absolutamente inaceitável, se descobriu concomitantemente que o contrato tinha sido prorrogado. E, com isso, matou o trecho Estácio Carioca. Então, aí tem o primeiro vínculo da corrupção, não tenho dúvida nenhuma. Seguida, o traçado da linha 4, Morro São João, Gávea, Barra da Tijuca, licitação de 98, com um passe de mágica, esta linha 4 se transformou num leão, quebraram toda a Praça General Osório
e botaram o traçado por Ipanema, Leblon, para ir para a Gávea e depois para a Barra, né? Sem licitação. Um custo inicial de 5 bilhões, anunciado à época pelo jornal o Globo, que fechou com só 10 bilhões. Então, quando a gente está falando de corrupção, é muito nítido todos esses processos, né? E a leniência é no sentido que, por mais que alguns parlamentares e alguns membros da sociedade tenham gritado e esperneado, nada foi investigado seriamente. Eu, muitas vezes, quase fui crucificado aqui, porque eu era uma das poucas vozes contrária à derrubada da perimetral, porque verificava que tinha aí uma estrutura não monopolista só no metrô, mas se estruturando para ter o monopólio total do sistema de transporte, que é muito mais grave. Você verificar hoje, não é um monopólio no metrô, não. É um monopólio de todo o sistema, né? E, né, um abano geral da mídia, etc. A cidade está se transformando, Olimpíada e Copa do Mundo, etc., etc. Foi tudo goela abaixo. E a incompetência, 2 minutos, se dá porque a grande maioria dos conselheiros entendem tanto de regulação quanto eu de pilotar avião. Essa é a verdade. Ora, então o que a gente busca aqui é autonomia no sentido de que a agência não pode ser dependente do Poder Executivo. Autonomia nesse sentido. Autonomia administrativa e autonomia financeira. Transparência é que tudo tem que ser divulgado. Tudo tem que ser à luz do sol. Inclusive, deputado Ponte Bittencourt, vou sugerir na nossa minuta de projeto de lei que todas as audiências públicas, para qualquer novo procedimento licitatório, para qualquer nova extensão de concessão, para qualquer renovação de concessão, obrigatoriamente seja na Assembleia Legislativa. Obrigatoriamente seja na Assembleia Legislativa. Porque a grande maioria dessas prorrogações, etc., etc., foi na penumbra. Foi na penumbra. Na calada da noite, no dia penumbra, seguinte já sai o resultado. Na penumbra. E o controle social é inadmissível que não esteja, já abordei isso, a representação da sociedade civil organizada, que não tenha a defensoria e que não tenha o Ministério Público dentro da agência, né, para ajudar no que a gente chama do controle social. Então, eu pedi só para falar, para dizer que este tem sido o enfoque, e também vou pedir ao deputado relator Carlos Mink, que esse documento prévio que o senhor nos encaminhou, o senhor o faça por meio magnético, porque fica mais fácil a gente, em negrito, ir adicionando... Esse é um pré-pré-pré, eu, aliás, recebi hoje também. Sim, sim, mas só tá bom, mandarei hoje mesmo, hoje mesmo. E só para finalizar, a questão das barcas, né, foi a atuação do governo e da agência, em termos de barcas, sempre foi de um obscurantismo total. O deputado Gilberto Palmares, deputado Ponte Bittencourt, como moradores de Niterói, usuários cotidianos da barca, sempre assumiram essa questão de uma forma muito mais forte. Mas me lembro, né, eu e o deputado Gilberto Palmares, na Praça 15, fora de período eleitoral, fazendo o comício dos absurdos que foi a mudança de concessão, sem licitação, da concessão das barcas. Muito obrigado, deputado Ponte Bittencourt. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Gilberto Senhor presidente, queria saudar os colegas
Queria saudar aqui a Defensoria Pública, que a verdade tem sido extremamente parceira da Alerj em várias lutas. Outro dia encontrei o doutor Eduardo ali. Eu quero dizer que eu sou testemunha disso, e em várias áreas, a questão religiosa, estudante, LGBT, está lá a Defensoria. Todas as audiências que a gente faz. E a parceria da Defensoria numa CPI realizada aqui na casa sobre a questão de abusos cometidos por construtoras. É um exemplo, mas tem vários aqui. E queria saudar aqui de forma especial mesmo o Fórum de Mobilidade Urbana em Adut, porque a gente constata sempre que vai discutir que aquele que devia ser sua excelência, o usuário, é sempre o ignorado, né? E eu acho que o trabalho do Fórum da Adut, com todas as dificuldades e limitações, tem sido de tentar dar voz ao usuário. O Fórum, que já existe há um tempão, com essa insistência de reunião toda sexta-feira, insistência positiva. E a Adut também. A Adut que já teve aqui, em outros momentos, inclusive na discussão com relação às barcas. Agora, presidente, eu vou repetir o que os colegas já falaram, todos nós participamos da comissão, não estamos rasgando seda, mas saudar a Vossa Excelência por essa lembrança. Às vezes a gente fica com foco lá na ponta e esquece de pegar o meio que é super importante, que é, Vossa Excelência, com essa comissão, agendou na casa um debate efetivo sobre como reconfigurar as agências reguladoras. E as oitivas têm tido a cuidado de ouvir todos os atores que têm importância nesse processo. Mas eu queria me penitenciar, eu sei que a agenda está curta, porque eu devia ter proposto a semana passada. Tem um setor pequeno, me perdoe se eu estiver errado, se já tivesse ouvido, que eu acho que era fundamental que ouvíssemos. Porque a gente está falando de agências que devem fiscalizar, no caso de transporte, fiscalizar aí, inclusive os pedágios, né? Que a Getransp também é responsável pelo pedágio. E eu estava lembrando ao deputado Mink, que é o relator, tem um setor importante, que é fundamental que seja ouvido. Quem são os fiscais da Getransp desde que ela existe? Os fiscais da Getransp desde que ele existe, em grande parte, são funcionários públicos do Estado da Rio Trilhos, tanto no metrô quanto nas barcas. Ninguém tem experiência acumulada de olhar o dia a dia e fiscalizar as barcas e o metrô, como tem os funcionários da Rio Trilhos cedidos à agência reguladora que estão fazendo isso desde o início. Sem poder, são os únicos fiscais do mundo que não têm direito nem de dar uma notificação quando vê irregularidades, realiza o seu trabalho de forma diligente, mas depois bate na agência e some. Então, eu achava importante, se a gente tiver alguma oportunidade, são poucas pessoas, já que a gente está repensando as agências reguladoras, de ouvir esses profissionais, né? Estão lá fiscalizando. Deputado, nós estamos com um problema agora de prazo, né? Se os deputados aquecerem, nós abrimos uma segunda data, porque estabelecemos toda quinta, 11 horas da manhã. A nossa comissão ela vai até o dia 15 de maio, ela encerra as suas atividades 15 de maio, por isso, vamos terminar as nossas oitivas na próxima quinta com o TCE, e as 2 de maio serão reuniões internas, para a gente discutir o relatório do deputado Mink. Vamos pensar nisso aí, se entenderem que podemos abrir um segundo dia, a gente faz numa sexta-feira. Eu repito, ou numa eu devia ter segunda-feira. proposto essa semana passada, Não me vejo escapou, problema. mas eu acho super importante que é um conjunto de profissionais que nesses 15, 18 anos, né, tem até um troço curioso, né, porque a concessão... Quantos são? Estamos falando de quantas pessoas? Muita gente. Aproximadamente. Eu não sei, aqui nas barcas deve ser 15 ou 20, não, eu vi todos eles, eu vi alguns, e tem outros que trabalham lá Pessoal oriundo do metrô. no metrô. O presidente, Conte, Gilberto, isso foi uma proposta alternativa de 1 minuto. Então, assim, caso a gente não consiga fazer essa oitiva em tempo hábil, como você conhece profundamente esse assunto, que você, em uma página, relate, faça a proposta para nós todos, a gente incorpora no relatório. Tá bom. Seria uma possibilidade alternativa. Vamos tentar. Eu acho que, de uma forma ou de outra, eu acho importante que sejam ouvidos os trabalhadores que estão aí focados na questão da fiscalização. Outra questão, só o comentário, né? Porque eu acho que a casa aqui, o Poder Legislativo, às vezes apanha muito, às vezes com razão, às vezes sem razão, mas, inclusive nessa área de transporte, vários deputados de diversos partidos têm procurado, cada qual com a sua cultura, contribuir nesse debate, inclusive elaborando leis. O diabo também é que você tem, e aí é importante também a interação com a Defensoria,
com a sociedade civil, que é preciso que se façam as leis e as leis sejam cumpridas. Eu vou deixar com a Defensoria aqui uma lei pequenininha, que é desde 2009, que eu duvido que seja cumprida. É uma lei, na época, então o governador Sérgio Cabral vetou, mas a Casa derrubou o veto, que exige uma coisa simples. A agência reguladora, antes de promover qualquer reajuste, ela tem que informar a Assembleia Legislativa. Não é informar o reajuste, não. Informar os dados, os indicadores que justificaram aquele reajuste, informar a Assembleia com 20 dias de antecedência, e deve colocar esses dados, esses indicadores, num site eletrônico. Eu duvido que a Getransp esteja fazendo. Está aqui uma lei. Dá uma olhada. É uma lei que a gente tem que cumprir, fazer. Uma lei de 2009, tem 6 anos de existência. Eu tenho denunciado aqui que tem uma lei 6138, que regulou as barcas, que fala de uma auditoria nas finanças das barcas, que até hoje essa auditoria, se foi realizada, foi de forma secreta, porque ela não foi apresentada. A gente tem que fazer o cúmplice dessa lei, aciona a comissão do outro cúmplice. Comentário, o Licínio falou aqui uma proposta que ela é correta, de fazer um cartão que seja para todos os modais. Eu diria... O mês inteiro. Então, mas do ano inteiro. Eu diria que ele já existe. Mas ele já existe segundo a ótica das empresas do setor. Porque o que é os cartões da FETransport? O cartão do bilhete único estadual, ele circula em todos os modais, mesmo na VLT. Só que quem controla essas informações, que são informações que deviam ser controladas pelo poder público, é invertido. O poder público, quando precisa de informação para um segmento que ele tem que regular, ele tem que pedir a quem ele devia estar regulando. Então, quem ganha dinheiro com isso e centraliza todas as informações sobre o transporte no Rio de Janeiro é a FETransport. É a Rio Parque, agora está mudando de nome. Então, a agência reguladora, eu acho que talvez a gente tenha que problematizar também um pouco. Você pode ter a agência melhor aparelhada. Eu sei porque quando a gente visitou a Getransp em algumas ocasiões das barcas, a própria equipe técnica reclamou que estavam tentando fazer um site, um dispositivo que sugasse a informação daqui para ir lá onde fica a agência. Então, com esse dado de que todas as informações de transporte, de aonde tem mais gente, onde tem menos gente, que tarifa tem mais usuário, e tal, isso é tudo controlado pela Raposa. Entendeu? Não é pelos usuários. E esse debate, não somos nós que vamos resolver isso, mas é um debate também que eu acho que tem que ser levantado. Como a Barca da Madrugada, é bom lembrar aqui que quando a Barca da Madrugada acabou, ela não podia acabar porque ela era prevista na planilha do contrato de concessão. Tanto que o Estado botou um ônibus aqui para dizer que superava isso, para dizer que respondia a isso, perdeu na Justiça, a Justiça determinou que a Barca da Madrugada teria que ter, e o que fez o poder concedente? Mudou o contrato de concessão. Já que a Justiça determinou que tinha barca de madrugada porque estava no contrato de concessão, o governo do Estado, o poder concedente, mudou o contrato de concessão e acabou com a barca de madrugada. Então, eu espero que a Defensoria, que corretamente está lutando agora, porque mudaram a grade, principalmente para a ilha, que está errado, está ilegal, que não venha o governo do Estado, o governador Pezão, se perder na Justiça, e mude o contrato de concessão. Então, eu estou falando o seguinte, o debate sobre a agência das reguladoras ele é fundamental para ela ser autônoma, para ela ser aparelhada, mas tem um debate mais de fundo, que também oferecer instrumentos para que haja, de fato, controle. E, por último, um comentário seguinte, é uma coisa que aqui já foi debatida, a gente, quando pensar essa questão, tem que pensar todos os modais, sem exceção. Aqui já foi falado em acidente do bondinho de Santa Teresa, acidente na barca. Tem um novo modal que a gente está vendo ele no centro da cidade, que a gente está discutindo aqui na Leste, que ele não está integrado. Vai ter uma estação na barca e não está integrado com a barca. Verdade, então, quando o absurdo. Licínio fala da necessidade de integração, da necessidade de discutir isso, como é que pode? Tem É a palavra-chave, integração de modais. Essa é uma discussão que a gente também tem que fazer. Por último, só reforçar isso que o Mick já falou.
né? A gente fala sempre em combater as indicações políticas e não deixar que uma entidade que deve ser autônoma, independente, de fiscalização, tal, não seja submetida à indicação meramente política. Eu acho que tem que acrescentar um dado, como a gente já falou aqui, e o MIC, inclusive, colocou no relatório, indicação política / empresarial. Empresarial também. Porque também não pode os empresários. Eu repito aqui nessa sala, foi feito um debate quando da substituição de um dos conselheiros, e o conselheiro que foi sabatinado e que foi votado entrou, o cara que tinha acabado de sair do metrô. Marcelo Santos começou logo falando. Por mais honesto, íntegro, sério, correto que seja a pessoa, se eu sou diretor do metrô, ou da Supervia, ou da CCR... No dia seguinte, vira conselheiro. É querer demais que no dia seguinte eu tenha uma isenção total. Então, essa é uma questão que, corretamente, a gente está discutindo aqui para tentar corrigir. Mas eu deixaria, senhor presidente, essa lembrança seguinte, que é difícil de resolver, mas que também merece um debate. A agência precisa não ter indicação política empresarial, ela tem que ter representação dos usuários, ela tem que ser melhor profissionalizada, ter concurso público para que as câmaras técnicas funcionem, não pode abrir a mão da experiência de quem já está lá, mas tem um debate que também aí extrapola a discussão social, que a gente tem que fazer o seguinte, não se fiscaliza nada sem se ter informação. E hoje, as informações do setor de transporte, quem tem ela na mão, quem tinha a toda hora, e que pode até manipular, porque quem é a FETransport, porque é ela que controla o sistema eletrônico de cartões que estão em todos os modais. Obrigado, deputado Gilberto. Bem, eu quero agradecer ao Licínio, ao Marcelo, ao Fábio, à doutora Patrícia, ao doutor Eduardo. Acho que o importante, a gente vai chegando ao fim dessas oitivas de debate, que está tendo convergência. Isso está sendo muito importante. Cada oitiva se traz, ô Licínio, uma observação nova, um olhar diferente. Isso, para o conjunto aqui do nosso trabalho, tem sido fundamental. Eu farei questão de encaminhar aos senhores, logo a primeira minuta, antes até de mandarmos para o plenário, a primeira minuta que recebemos, para que os senhores possam dar contribuições também, minuta do projeto, já que na primeira quinzena de maio é o nosso desejo encerrar o trabalho da comissão. Licínio, por favor. Eu queria saudar uma coisa extremamente interessante que nós estamos vendo aqui hoje, que é uma audiência que ouve as pessoas, que é absolutamente normal, mas uma audiência onde o que as pessoas falam vai ser considerado. Eu já participei de uma série de audiências públicas e a gente chega lá, fala, e quando acaba a audiência, fica por isso mesmo. A mais sintomática, a mais emblemática disso tudo foi a audiência da linha 4 do metrô, foi realizada no Colégio André Morroá. 350 pessoas ficaram de 7 da noite até as 2h30 da manhã, gritando contra o que estava sendo proposto. O representante do Ministério Público, o promotor Carlos Saturnino, fez uma intervenção e foi o minuto final da intervenção dele foi debaixo de palma. E o senhor Régis Pfister, na época secretário da Casa Civil, no final disse, mas nós vamos fazer o que a gente quer. E isso foi o final da audiência, da triste... Podia ter falado isso no início, né? Poupava tempo, né? Então, eu acho que teria que ter uma lei sobre audiências públicas, onde as audiências não sejam uma palhaçada, como elas costumam ser. Uma audiência como essa daqui, onde a opinião da gente vai refletir no projeto. Mas isso é a primeira vez que eu vejo. Parabéns a todos. Muito obrigado, Licínio. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Está encerrado aqui o nosso encontro.